é um cara culto, você deve saber disso. Hoje vai ser o dia mais rápido do ano. A Terra, o planeta Terra, GV, vai girar mais rápido dentro do seu próprio eixo. Ou seja, vai ser o dia mais corrido de 2025. Logo hoje, o dia que o Vasco precisa fazer pelo menos 4 gols aqui em São Januário para tentar avançar na Copa Sul-Americana. Ou seja, é sim contra tudo e contra todos. O Vasco é para quem acredita, GV. Ou seja, família vascaína, até contra o tempo. Hoje, que fase essa nossa. Ai, vocês sabem, né? Que eu estou pedindo aqui, nesse momento, um milagre. Pô, seria tão bom hoje um milagre. Tanta gente aí que tá secando e já tá contando com a eliminação. Já pensou um milagre hoje? Ai, 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 é isso, família. No momento que estou gravando esse vídeo, 13h, terça-feira, boa tarde, um excelente dia, um dia abençoado para todos nós. Claro que vamos falar muito aqui sobre esse confronto de hoje contra o Del Valle, até trazendo aqui uma reflexão do Rica Perrone em relação a esse jogo. Eu sei que muita gente está comentando, né? Poxa, e todos os jogos, né? Pegando ali os jogos que o Vasco ganhou por 4 gols de diferença, eu fui pegar o Del Valle. Fui lá pesquisar e o Del Valle, uma derrota por 4 gols de diferença. Aconteceu nesse período? Sim, família, pela Libertadores, contra o River Plate. Vamos destacar ela aqui. Além disso, quero debater com vocês também. Estava acompanhando, né, o Charla Podcast, estava por lá o Cantarelli, o Enzo, que é vascaíno, ele desabafando, falando que o Vasco tem a pior gestão da Série A, e o Cantarelli falando que o time do Vasco é terrível, que Maicon e Léo teriam vaga nesse time. E eu vou aproveitar esse gancho para a gente trocar uma ideia também sobre o trabalho do Diniz. Estava vendo uma matéria do GE comparando os 10 primeiros jogos do Paiva, Ramon Dias e Carille e do Fernando Diniz. Quem tem o pior aproveitamento, família vascaína? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para dar uma moral aqui para o Tiagão. Família, eu tava vendo aqui essa resenha hoje no programa Redação Sport TV, e eu comentei isso aqui com vocês, né, recentemente. Tá na tela aí, rapidamente, né, as contratações mais caras do Botafogo. Olha isso, né, eles acabaram de comprar o Danilo por 142 milhões, Almada 137 milhões, Luiz Henrique, falei certo? Luiz Henrique, 97 milhões, vamos arredondar aqui, o Santi Rodrigues, 85 milhões, e o Jair, que já foi até vendido, né, 71 milhões. Família, é muito difícil competir. É muito difícil competir. E assim, essa aqui é a estratégia que o Vasco tem que adotar. Não estou dizendo que a gestão, o Pedrinho, vai adotar essa estratégia, até porque não tem. Mas esse aqui é o caminho para o Vasco, tá? O Vasco precisa de grandes jogadores, de reforços de peso, de uma galera com personalidade, com saúde. Não pode, né, ficar fazendo investimentos em jogadores que não jogam. Essa é a nossa realidade, né? Infelizmente, porque assim, uma estratégia, como eu cito aqui com vocês, que aconteceu aí com alguns clubes, né, montando ali o time ano após ano, e aí bater campeão, não foi com o Flucê, né? Eu acho muito difícil isso acontecer com o Vasco, cara. Existe uma urucubaca, uma energia, cara, é interessante assim como as coisas não acontecem pro nosso lado. Eu acho que ninguém imaginou que esse ano o Vasco, não, nada disso, pô, não, sabe? Você entende o que eu tô falando, né? Mas que seria um ano mais tranquilo, e não é, cara. Jogadores que a gente bota uma fé pra... sabe, ficam pior que o Zé Gabriel, que é o caso do Paulinho, do Matheus Carvalho, o João Vitor, que a gente imaginou, pô, esse ano vai conseguir performar melhor, ele tá pior do que do ano passado, sabe, a coisa não flui, o Piton piorou de vez, isso é uma coisa surreal também, a queda do Piton, e a coisa não anda, mano, não anda, então assim, sabe, é complicado, família, não é fácil não, eu acho que esse caminho é o caminho, é dinheiro, mas aí é difícil, né? Difícil, complicado, mas esse é o dinheiro. E, claro, gosto de citar aqui sempre, eu não sei o que vai acontecer com o Botafogo, mas é isso que faz o Botafogo conquistar, família. É a gestão é dinheiro. É isso aqui que faz o Botafogo ganhar. Eu tava vendo isso aqui, que foi mais um capítulo aqui, mais uma coisa que me desanimou no dia de hoje, mas um milagre vai acontecer, família vascaína. Rapidamente aqui, destacando algumas notícias, está aqui que o zagueiro Luiz Gustavo foi convocado para a seleção brasileira sub-20, e ele vai ficar fora aí do Vasco. As partidas são no dia 8 e 11 de agosto.
né? Espero que o Ryan não vá nessa aí, né? O Ryan tem que permanecer. Família, Leandrinho também foi relacionado para a partida contra o Independiente del Valle. É a primeira vez, né, do lateral esquerdo na relação de Fernando Diniz desde que retornou de empréstimo do Al-Shabaab. É isso mesmo, família vascaína. A gente, né, tá na torcida aí para que o Leandrinho possa ser titular, até no lugar do Lucas Piton, mas hoje me parece que ele vai optar, né, pelo Vitor Luiz, pelo menos é isso que tá na provável escalação, mas aí eu acho que sabe, no caso de hoje não é o Piton sendo barrado, né, o Piton tá suspenso. Mas eu acho que o Leandrinho ele tem uma dinâmica diferente, né, você muda um pouco a característica. Com o Vitor Luiz, eu sinceramente, cara, eu acho que, sei lá, condição física do Vitor Luiz caiu bastante pela idade, ele sempre foi um lateral de muita força, né? Eu até acho que ele marca melhor que o Lucas Piton, eu acho, mas ele não chega tão bem na frente assim como o Lucas. Você pode até falar, mas o Lucas Piton não tá chegando bem mais chato. É verdade, vou concordar com você, família vascaína. Agora eu gostaria aqui de reagir com vocês, né? O Charla Podcast, para a gente debater um pouco aí sobre essa visão do Enzo, do Cantarelli e da galera ali da mesa, o debate bom, família, conto com a sua opinião. Se liga só. Por exemplo, aos coitos. Queria saber de vocês, qual é o maior problema do Vasco? Por que até agora não alavancou? Será que ficaram o tempo inteiro perseguindo o Flamengo? E tem isso a ver? Não. O Vasco persegue o Flamengo. Tem muito problema sozinho. E não olha pro seu próprio buraco. Não, acho que tem muito problema sozinho. O problema do Vasco, a gente falou aqui naquela conversa, o pior mercado da Série A, mano. O pior mercado dos últimos anos. Uma das piores gestões que tem de clube da Série A. O mercado a gente vê. É o clube gerido da forma mais amadora entre os grandes. Mas o mercado a gente olha. É o mais amador de todos. Às vezes, tá ganhando em dia, tá conseguindo pagar em dia, isso é gestão. Mas a gente olha, o mercado é visível. Teve dinheiro na mão, o mercado horrível. São dois ex-ídolos, não, vamos botar. Dois ídolos do Vasco da Gama, que é o Pedrinho e o nosso Felipe Loureiro. Conseguimos. Falou o nome do Felipe hoje. Ele faz tudo, né? Mas ele também é interino. E ele também indica reforço. E ele é o braço direito do Pedrinho. Então não fala que o Felipe manda tanto quanto o Pedrinho no isso é complicado, dia a dia do o Pedrinho se enrola com isso. Ele podia ter se ajudado nessa situação. Felipe, você é isso. Família, vou pontuando aqui algumas coisas. Eu sei que nesse momento, sei lá, 90%, eu não sei se é isso tudo, mas uma boa parte da torcida do Vasco vai concordar com essa afirmação aí do Enzo, né, dizendo que é a pior gestão da Série A. E assim, eu não acho, tá? Eu sei que a coisa não tá caminhando, já falei aqui que a gestão de futebol do Vasco, ela não é séria, passa uma mensagem hoje para a torcida que está muito mais preocupado com pessoas do que com resultado, né? Isso, a permanência do Verratti, não segurar alguns jogadores que não estão vivendo um bom momento, a permanência do Felipe hoje, até porque, né, pelas falas, pelos resultados, pela demissão do Carille, pela demissão do Marcelo Santana, você teria que demitir a trinca, né? O Felipe teria que ir nessa barca, e não foi. Então está passando uma mensagem que não é séria, e até mesmo entendo todas as dificuldades financeiras que o Vasco tem para contratar, e tem muita gente que esquece disso, né? O Vasco acertou no Nuno, uma excelente contratação, e às vezes as pessoas esquecem dessa contratação, mas claro, tem um peso, Garré, Lodge, entre outros, Juliano Davi, Maxime Domingues, mas não concordo, tá? Eu acho que quando você olha para o Santos, quando você olha para o Grêmio, quando você olha para o São Paulo, quando você olha para o Corinthians, todos esses times estão passando por dificuldades, família. O Corinthians paga 6 milhões para o Depay. O Santos gastou, sei lá, quase 40 milhões na contratação do Tassiano, que nem titular é. Se já apareceu um vídeo do Neymar, o Tassiano tá de quê contra o Mirassol? Tá jogando de quê? O Tassiano, o que ele é? Sabe? Então não é o caso. Eu sei que a gestão de futebol tá terrível, mas eu discordo nesse sentido aí, família. Mas eu vou querer falar uma parada aqui. Agora o mercado. Eu acho que agora a galera tá caindo. A galera, claro, mas a galera tá caindo em si. O elenco do Vasco é muito ruim. Ponto. É muito ruim. É muito abaixo. O elenco do Vasco. E mais. Fala com gosto, né? Não falo com gosto. Eu só falo porque eu fui marretado o ano inteiro por falar essa simples realidade. Simples realidade. O elenco do Vasco é muito ruim. Então, assim, o mercado é horroroso. O time titular do Vasco tem ninguém. Lacunas importantíssimas já o time titular. Entre elas, a zaga. Que você não tem os... Outro dia eu falei um absurdo, que é um absurdo, mas que é uma realidade. Se o Léo Pelé e o Maicon jogariam hoje, pô. Mas eu não tenho dúvidas sobre isso. Então. Eu não tenho dúvida. Porra. Aí, Enzo, com todo o respeito que você tá no mesmo barco que eu, e a gente tá sofrendo junto. Você fala que a gestão é fraca, que é isso, que é aquilo. Você fala que você não tem dúvidas que o Maicon e o Léo jogariam no Vasco hoje. Pelo amor de Deus, pô. Não, pelo amor... Claro que não, gente. A zaga é terrível. Mas Maicon e o Léo não tem condições nenhuma de jogar ali no Vasco, cara. O Maicon, na fase boa dele, lá com seus 29, 30... Não, sem discussão.
Eu cansei de falar isso aqui à época. O Maicon, né, é o melhor zagueiro do Vasco. Melhor zagueiro do Vasco, se você pegar a boa fase, entendeu? O alto nível do Maicon. Agora, fisicamente, já é um cara que não consegue, mano. Mas tá bem lá no Curitiba. Pô, não interessa, cara. Num cenário diferente, de Série B, sabe? É totalmente diferente o nível de Série A e a pressão que é jogar no Vasco. E o Léo, assim, eu prefiro nem comentar. E olha, que eu cansei de defender o Léo aqui, tá? Em alguns momentos, mas não dá. A gente pode dizer que, não melhorou, ficou o mesmo nível. Beleza, é um debate. Agora, falar que Maicon e Léo tem vaga no Vasco, não, pô. Não. Os caras gastaram quanto, João Vitor? 30 milhões? Vamos lá. Não são. Um erro não justifica o outro, cara. Mas piorou. Mas não justifica o outro. Tudo bem, o Léo e o Maicon tinham que sair do Vasco. Ponto final, acabou a história dele. Mas gastaram 30 milhões, não tem que sair do Vasco. Procura um pouco sobre o Léo Pelé, ele tá numa das piores defesas da Série B. O Maicon não. Não, mano, vê lá. Maicon aí gastou 30 milhões no João Vitor, que era o nome que pegaram lá da Europa. Gastaram mal, 30 milhões, o cara não consegue jogar. Mas foi 7 aí. Sim, aí muda, aí vem o Lemos. Aí é o erro da gestão atual. Pensamos em trazer um cara de novo, um cascudão, traz um cara que não joga. A gestão atual. Ó, o Giro vai ficar no mano aqui. Culparam o Léo e o Maicon sobre o ano passado, a reposição deles foi pior. Tá. Mas foi pior, pô. Piorou. O Lemos não foi relacionado pelo Diniz agora. Ele não joga. Porque tava lesionado ou por opção? Não tem informação. Então, aparentemente é opção. Opção. Então, assim, é muito preocupante quando você, por exemplo, tem um zagueiro, independentemente de como veio. O João Vitor, ele tá numa fase, quem viu o primeiro tempo, o Vasco Grêmio, é nítido, que ele tá numa fase que não tem clima nenhum. Foi pior que ele. Foi pior que ele, mas assim, ele não tem clima nenhum, mas assim, o Diniz coloca, e quem seria o reserva, o Diniz nem relaciona. Mas assim, o sistema bagunçado também... Derruba, vamos lá. Mesmo os zagueiros fracos. Fica mais fraco ainda. É o que eu já queria falar antes dele fazer o ataque dele. É o elenco do Vasco que ele odeia tanto desde o início. Não é um ataque. Vamos lá. Não é um ataque, é uma contestação. O torcedor do Vasco... Você tá sendo grosseiro. O torcedor do Vasco deveria... Se só ataque, o torcedor do Vasco deveria fazer isso. Beleza. Não, o torcedor do Vasco deveria achar isso. Mas eu acho isso também. E o presidente achava que era o 8º do Brasil. Foi errado. Isso é muito errado, não só o presidente, não. Tinha muito torcedor iludido com o elenco do Vasco. Eu conheço um aqui que é loucura. Que eu tive que elogiar. Família, só um ponto em relação a isso. Eu sei que muita gente discorda de mim e eu mudei também assim, a minha opinião em relação a elenco, né? Cansei de falar aqui que, o elenco do Vasco dá para sustentar a meio de tabela e não é verdade. E não é verdade, melhor dizendo, né? O elenco do Vasco é assim, muito ruim. Eu continuo achando que o time titular do Vasco é um time aceitável, podemos dizer assim. Thiago, mas está muito mal. Está vivendo uma fase terrível. Eu vou te dar um exemplo aqui, que assim, claro, a gente tem que pegar outros times como exemplo, tá? Fluminense, por exemplo. A gente estava vendo aí, uma galera, eu estava acompanhando, né, alguns canais falando assim, é o pior time da era do Mário, eu sempre esqueço, Mário Bittencourt, sei lá, saiu da Copa do Mundo falando que era um grande elenco. Por quê? Porque jogadores que estavam matando a planta performaram bem, e aí tal de Freitas, Ignacio, o time sustentou, chegou numa semifinal, mudou a realidade. Perdeu essas duas, já voltou. Não, esse aqui é time horroroso. É o que está acontecendo com o time titular do Vasco no momento. O Vasco terminou ali contra o São Paulo, antes da parada, todo mundo falou, dá para caminhar, né? Opa, que partida, que domínio, né? Variações, troca de passe, marcar pressão, só teve um fubá ali e tal, e aí vem de partidas assim, pavorosas. E aí, claro que a avaliação em relação ao time titular cai bastante. Mas eu continuo aqui, o time titular do Vasco não é tão ruim. Agora, está numa fase terrível. Terrível. Vem de 3 partidas, porque contra o Grêmio, cara, a gente até jogou bem, mas o resultado foi de derrota. Porque jogar bem contra um time horroroso do Grêmio não é grande coisa, não, família. Garré, Lloyd Augusto, pô, pelo amor de Deus, mano. Os caras não conseguem jogar, cara. Ninguém elogiou. Não, mas quando contratou, não. Mas Lloyd, tem que esperar. Tem que esperar ver, mas não dá. Não dá pra ver. Aí, vamos lá. É o que eu tô falando. A gente não tem que falar que é o pior mercado do mundo. A gente não tem que falar. É a pior gestão de todos os grandes da Série A. A pior disparado. São as pessoas que não são capazes de gerir um clube de Série A. Mas qual é o horizonte? São pessoas. A SAF vai ser vendida? São pessoas que uma estava comentando na televisão e a outra geriu Tigres, trabalhou em Tigres, Confiança e clubes que são muito pequenos comparado ao Vasco. Então, esses caras eles estão num lugar que eles não merecem estar. Eles não têm capacidade de estar. Todas as decisões do Vasco, tanto de... o técnico, por exemplo, você falava no passado do... Qual é o nome? Agora acho que Rafael Paiva. Você fala do Rafael Paiva. O Vasco, em nenhum momento no trabalho do Rafael Paiva, Pedrinho e Felipe apareceram pra dar respaldo pro trabalho dele. Era ao contrário. Era sempre pra dar uma alfinetada. Isso aconteceu com o Carilli também. A mesma coisa. Em nenhum momento Mas sempre a torcida achando que esse time aí do Vasco pode jogar mais. Esse é o argumento disso. Mas você quer usar a torcida como fator Mas influencia, cara. Porque a primeira coisa que tem que olhar é se o elenco é fraco, não é a altura da tradição do Vasco. A gente tá falando sobre uma gestão. Não é gestão não, Enzo. Aí você tá equivocado. Eu, como tenho um canal aqui,
e a galera sabe que eu era um defensor ferrenho aqui do Mr. Paiva. A maioria cobrava o Paiva nesse sentido. Esse time pode entregar mais do que vem entregando com o Paiva. Isso é uma realidade. Pessoas que estão trabalhando lá, é isso que eu tô falando. Segue meu raciocínio, pô, por favor. Então vamos lá, vamos ver. Vai. Por favor, torcedor, cara. Eu tô falando de gestão. Eu tô entendendo o que você quer falar, porque, tipo assim, quando ele fala sobre a gestão do Pedrinho, do Felipe... Vai. O Pedrinho e o Felipe, eles são os maiores culpados de tudo que acontece desde o ano passado no Vasco. Porque eles não dão respaldo pra técnico, você reclama. Eles vão atrás no mercado pra fazer contratações pontuais num clube que não tem dinheiro. E traz jogadores que não resolvem um problema. Mas que jogadores que são as últimas opções. Isso são os agentes da situação. O Garré foi contratado pra ser um ponta. Porque por ser agente, cara. Depois do tempo passou, ele não virou ponta. Foi dito que ele era meia. Fechou. Ele é o reserva do Coutinho? Aí, na cabeça de todo mundo, reserva do Coutinho. O Coutinho machuca ou sai da partida, entra o Alex Teixeira. Então tem alguma coisa errada, gente. Tem alguma coisa errada. Tá aí. Essa reta final não tem como discordar dele. Realmente as contratações da gestão, e esse exemplo que ele está citando aí, eu já falei aqui algumas vezes, né? Em relação ao Garré, que fica atrás do Teixeira, do GB, que não é da função, do próprio David que estava um tempão parado. Isso ele está coberto de razão. Agora, família, eu não concordo com isso, tá? Principalmente, Felipe não deveria estar mais no Vasco. Eu sei que o momento é complicado, mas quando ele fala assim, é o que eu falo aqui com vocês. Cara, trata uma situação do Vasco como um caso, uma parada simples, e não é. Sai o Pedrinho, ele é o principal responsável. Passa uma impressão que qualquer um poderia resolver esse cenário do Vasco. E a gente sabe que não é assim. A gente não está falando de 1 ano e meio. A gente está falando aí de mais de 20 anos de sufoco. Um clube que carrega uma energia pesada. A gente viu aí um outro dia o Barbieri, né, falando, não, jogar no Vasco hoje é difícil, comandar o Vasco hoje é difícil. Mas quem é Barbieri, Thiago? Mas não é a questão do Barbieri que está falando, a gente sabe que é. A gente vê jogadores errando, falhando, né? Eles sentem o peso da pressão de jogar num clube gigante que tanto tempo não conquista, essa questão de rebaixamento. Então não é um caso simples. E veja bem, não estou aqui defendendo o Pedrinho, né? Seria difícil para qualquer um, família. Para qualquer um. Então a gente vê, como eu estou dizendo aqui, eu tinha entendimento que realmente, mesmo com toda essa dificuldade financeira, o Vasco teria mais critério para contratar. Tá? E não foi o caso. Eu pensei que Pedrinho e Felipe, eles poderiam, né, usar a experiência, o conhecimento de bola, e sinceramente isso não aconteceu. O Vasco acertou em uma contratação, quero dizer, de papel colorido, botou na mesa, que é o número, que o Tietchan, né, estava livre no mercado e queria permanecer no Rio de Janeiro. Então as outras contratações do Vasco, realmente, cara, realmente. Agora, eu sempre bato nisso aqui e a galera fica falando que eu tô passando pano. Família, a gente não sabe a situação do Vasco. Quando você pega que a gestão da 777 gastou 200 e poucos milhões e a gestão Pedrinho me parece que gastou em torno de 65, 66 milhões. Tá? Esse elenco do Vasco, me parece que no total, assim, arredondando, é um elenco de 300 milhões que o Vasco investiu, cheio de carências. Então você não pode jogar toda essa dificuldade que o Vasco vive na gestão. É um time ainda que a base, a gente pode dizer, é montado pela 777. Os grandes investimentos foram feitos pela 777. Então, por exemplo, quando você tem um zagueiro que custou 42 milhões e o cara é o pior hoje, né, que a torcida não suporta, a culpa é do Pedrinho. O cara ainda tem que pagar isso. O Vasco teve que pagar 11 milhões porque ficou na Série A. O Vasco tem que pagar 17 milhões pelo David. O Vasco tem que pagar o Esforza, que nem joga. E ninguém aqui é 22 lá de Augusto de falar que ele merece jogar. Não merece. O Vasco tem que pagar 26 milhões pelo Esforza. 27 no Adson. Mas tá aí, recuperação judicial. A gente nem sabe se isso vai caminhar, família. Pelo que o papo que a gente acaba escutando aí, né? Aquele canal que eu trouxe aqui, do corte, que dificilmente isso vai passar. A gente viu o empresário do Adson reclamar. Jorge Salgado falando também. Então o Vasco me parece que não quer esticar a corda em relação a contratações, porque tem isso aqui tudo ainda para acertar. Então normalizar ou, né, achar que isso é simples, eu não concordo, família. Eu não concordo. E aí é complicado assim, na minha opinião, mas eu entendo porque o Vascaíno, de um modo geral, ele tá revoltado, ele desabafa, mas eu penso dessa forma, entendeu? E falando assim, família, em questão do treinador, que eles estão pontuando ali, o GE fez nessa comparação de aproveitamento. Diniz, Carille, Paiva e Ramon Dias. Olha só, o Ramon Dias e o Paiva, 10 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 56%. Fábio Carille, 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 44% de aproveitamento. Fernando Diniz, 10 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas,
36% de aproveitamento. Isso aqui chama muita atenção e tenho certeza que muito torcedor vai falar que eu estou passando pano para o Fernando Diniz, né? Tem o pior aproveitamento entre esses treinadores aqui que passaram pelo Vasco. Mas vou continuar batendo na tecla. Se o Diniz ele não consegue, se ele não conseguir tirar nada desse elenco, nenhum treinador vai tirar. Nenhum treinador vai tirar. O que eu quero dizer, com esse time, agora, contratando pontas de velocidade, jogadores de mais dinâmica no meio campo, de força física, aí não, é outra parada, tá? É outra parada. Agora, nesse momento, esse Vasco, com essa fragilidade física, o melhor treinador se chama Fernando Diniz. Fernando Diniz. As vitórias, elas precisam voltar a acontecer para o Vasco ganhar uma confiança e aí, né, parar de errar. Uma questão de atenção também é importante. Eu acho sim válido, né? Não nesse momento de pressão que aconteceu, a torcida foi lá cobrar, mas é o que eu disse, essa suspensão aí do João Vitor, por exemplo, no jogo contra o Internacional, ela é importante na minha opinião. Ele, né, o time caminhando, jogando bem, o Maurício Lemos que deve ser o escolhido, mantém, segura, dá sequência, vai tirando esses jogadores, vai dando um tempo para eles, porque, sabe, tá carregado, é muita porrada, é muito vexame, e vê se esse time vai caminhar, né, para a torcida novamente, né, jogar junto, porque tem muito ranço, tem muita energia negativa, né, envolvendo vários desses jogadores aí. Eu não sei se o Fernando Diniz, ele, né, muita gente fala, ele é cabeça dura, mas vamos aguardar, família vascaína. E aí, pra gente entrar no assunto Del Valle, eu quero passar esse vídeo aqui do Rica Perrone. Olha só. Diretoria, o Vasco tem chances hoje contra o Del Valle? Bom, essa pergunta ela é bem razoável, porque obviamente que o vascaíno acordou com aquele sentimento merda de torcedor, que é o seguinte, você fala, porra, que dá, né? Porque é futebol, né? Mas a gente sabe que pelos resultados recentes, pelo que a gente tá vendo, não vai dar, né? Aí você vai lá, olha o histórico do outro time, fala, deixa eu ver se o outro time aqui não deu sorte. Não, o Del Valle tá realmente difícil, é líder do campeonato deles, tá disputando ali com a LDU e com o Barcelona de Guayaquil a liderança lá, mas tá com 5 pontos, se não me engano, na frente do campeonato equatoriano. É um time que perde muito pouco, tem jogado um futebol consistente lá deles. É claro que a gente tem a oportunidade de ver em jogos só assim, mas tem o fator da altitude e tal, né? Que quando você tira dos equatorianos, muda o jogo razoavelmente. Cara, o Vasco é capaz de ganhar de goleada do Independente Del Valle? É. Claro que é, né? Assim como o Independente Del Valle foi capaz de ganhar do Vasco de goleada. Pelo futebol apresentado pelo Vasco, dá pra confiar nisso? Qual o Vasco? O Vasco que ganhou do São Paulo de 3-1 no Morumbi? Aquele time do Vasco ali era um esboço de um time que talvez pudesse fazer acreditar. O dos últimos 2, 3 jogos, não, claramente não. Mas o futebol ele é uma bênção. E se tem uma coisa que eu aprendi no futebol, é que às vezes ele te proporciona a possibilidade de uma virada muito rápida para um cenário impossível. E viradas muito rápidas para cenários impossíveis acontecem dessa maneira. Ou, por exemplo, como você viu Pedro no final de semana. Acabou de ser, pela primeira vez, colocado em uma situação difícil, que ele se colocou, né, no Flamengo, e aí ele entra faltando 10 minutos para terminar um grande clássico e faz o gol da vitória e tudo muda. Né, o cenário muda, a torcida grita o nome dele, ele sai ovacionado e tá tudo resolvido. Você sai maior do que você entrou no problema. É uma oportunidade. É muito difícil fazer o resultado que o Vasco tem que fazer. Mas não deixa de ser uma oportunidade. Então, se eu fosse vascaíno hoje, eu ia passar o Januário mais naquela de, cara, vamos ver a loucura que dá. Aí no final tu protesta se não der. Mas eu jogava com o time hoje, porque, cara, quantos problemas o Vasco pode resolver se ele faz um milagre como esse? Muitos. É muito difícil. Mas eu já vi de tudo no futebol, eu vou assistir esse jogo, tem live depois, atentamente, porque esse é o tipo daquele jogo que é o seguinte, pode ser mais do mesmo, pode lacrar uma fase ruim, ou pode virar toda. Concordo com ele. Se o Vasco estivesse jogando aquela bola que jogou ali contra o São Paulo, resultado difícil, muito complicado virar essa partida aí ou levar para as penalidades, mas, né, você tem uma coisa ali para acreditar. Nesse momento é muito difícil, né, pelo placar e pela bola que vem jogando. Porque a partida contra o Grêmio, vou bater nessa tecla, o Vasco criou, o Vasco construiu, o Vasco foi melhor, o Vasco merecia sair com a vitória, mas é o Grêmio. O Grêmio é muito ruim. O Grêmio é muito ruim. Falei aqui um outro dia que dá, assim, na minha visão, tá? Para avaliar e analisar se o Del Valle é melhor que o Grêmio, porque eu acompanhei o Del Valle durante 8 minutos. E depois que o Piton foi expulso, não dá, sabe? Não dá, foi ataque contra a defesa. Você não consegue expor ali as fragilidades do Del Valle, entende? Então, um jogo muito difícil, né, família? Eu tava vendo essa postagem aqui da TNT Sports, né? O Vasco não venceu nenhum jogo por 4 gols na temporada, então a missão é difícil. E como eu disse para vocês, né, peguei aqui o exemplo do Del Valle, que perdeu uma partida por 4 gols de diferença, né, um 6-2 contra o River Plate, mas o que chama a atenção é isso, olha só, o River Plate abre o placar, o Del Valle empata e vira o jogo, né, 2-1.
O River Plate empata e depois acontece uma expulsão, né? E aí eu acho que é o lateral ou o zagueiro do Del Valle. A partir daí, a coisa flui. Então é o que a gente eu falei aqui recentemente, né? Tudo pode acontecer. Se acontecer uma expulsão também, né, num atleta do Del Valle, né, a nossa chance aumenta. E foi isso que aconteceu aqui, né? O Del Valle tomou uma porrada. Me parece, não sei se a expulsão ocasionou um pênalti, né? Porque foi aqui muito próximo, né, os minutos, e aí saiu o terceiro gol, e aí no segundo tempo o River Plate faz 3 gols, com Mesa, Borja e Lanzini. Foi um placar de 6-2, né? O Vasco, com esse placar aqui, por exemplo, conseguiria levar aí para os pênaltis, família vascaína. Mas você vê que é um adversário, assim, né? Acho o River Plate... Não acho o River Plate lá essas coisas, mas até a expulsão estava conseguindo sustentar o jogo. Tava um 2-2. Então o Del Valle não é esse time horrível, não é esse time horroroso. Por isso que a missão hoje ela é muito difícil. Muito difícil. E aí, o provável Vasco, família vascaína, segundo o GE, Léo Jardim, PH, João Vitor e Hugo Moura na zaga, com Vitor Luiz na lateral, Jair e Tietchan, isso aqui me preocupa demais. Ontem a gente comentou com vocês uma informação do Venê, Casagrande, que o Garré seria titular com Nuno, Ryan e Verratti. Aqui eles colocaram o David, e o David é dúvida, né? Então assim, a gente fica com essa dúvida, se vai ser o Garré, se vai ser o David, mas de repente, assim, pelo longo período que o David ficou parado, fez a sua primeira partida como titular, de repente o Vasco segura ele, né, pra não lesionar e perder o atleta por mais tempo aí ao longo da temporada. Então de repente vai ser o Garré. E aí me preocupa muito, cara, o Hugo Moura ali na zaga, o Vasco já tem uma dificuldade de bola aérea, como o Pedrosa diz, né, o Hugo Moura não é o André, e o João Vitor, o Hugo Moura jogando pelo lado esquerdo ainda, né? Olha só, Vitor Luiz também, um meio campo com Jair e Tietchan, sem pegada nenhuma, sem bola, e o time dos caras um tesão, uma velocidade. Família, se aconteceu um milagre hoje, olha, rapaz do céu, hein? É isso, fui!